Vamos agora começando aqui a nossa aula de Linux, tá? É o seguinte, nossa aula de Linux eu comecei colocando essa apresentação aí para vocês, né? Esse comparativo entre Windows e Linux, né? De um lado nós temos programas que geralmente são usados no Windows e do outro lado programas que geralmente são usados no Linux, tá? Então o Linux é um sistema operacional, né? Sistema operacional. E o seguinte, cara, a função do sistema operacional é fazer o equipamento funcionar, né? Funcionar. Porque assim, ele mesmo, o sistema operacional, ele não edita texto. Se você quer editar texto, tem que instalar um editor de texto, né? Ele não abre site. Se você quer abrir site, tem que instalar um navegador, né? Aí você fala, poxa, mas qual é a função dele? Ele faz nada. Faz, velho. Ele faz o equipamento funcionar, né? Então o sistema operacional é a base do computador, né? É a base do equipamento, né? Não somente computador, porque lembrando que é muito comum a gente ver sistema operacional no computador, vamos falar, falou sistema operacional computador, né? Só que não é assim, então um smartphone precisa de um sistema operacional, um televisor, sistema operacional. Então todo equipamento eletrônico, ele precisa de um software para funcionar, né? Então esse software é um sistema operacional, ok? Então beleza, então a função do sistema operacional é fazer o equipamento funcionar, mas aí você começa a instalar aplicativos, né? E lembrando assim, como nós falamos já no iniciozinho de uma outra aula aí, quando fala em BROS, BROS ele nem é do Linux, né? Tá? Nem é do Linux. Então BROS é um desenvolvedor à parte, né? Tá? Mozilla. Mozilla é o nome de uma instituição que desenvolve alguns programas. Né? Desses alguns programas que ela desenvolve, para a gente interessa esses dois, né? Mas Mozilla já é um outro desenvolvedor, né? Então BROS e Mozilla, eles nem são do Linux. Tá? Então lembrando que eles nem são do Linux. O que acontece é que geralmente quem usa Linux, né, acaba utilizando, né? Mas assim, como BROS e Mozilla eles não são do Linux, então você pode instalar no Windows, pode instalar no iOS, então você pode instalar esses programas que são software livres aqui em qualquer outro sistema, né? Tá? Então não existe essa dependência de funcionar com o Linux, né? Tá bom? E outra observação lembrando que Linux, qualquer usuário pode criar seu próprio Linux. Não existe aquela empresa ou aquela pessoa que é só ela que vai desenvolver Linux, não. Então, Linux, qualquer usuário pode desenvolver o seu próprio Linux, né? Tá? Aí, sendo assim, vamos pegar um esqueminha que eu deixei para vocês aí na próxima página. Que eu deixei essa diferença entre software proprietário e software livre, né? E a diferença entre software proprietário e software livre, a diferença é o código-fonte, né? Porque no proprietário, o código-fonte é fechado, né? E no software livre, o código-fonte é aberto. Tá? Então, a diferença está exatamente no código-fonte. Código-fonte, galera, quando fala em código-fonte é como se fosse a receita, né? Tá? Então, o código-fonte ele vai ser a receita. Então, assim, software proprietário, receita fechada, software livre, receita aberta. Pegar o seguinte exemplo. Seguinte, vamos colocar que você inventou, né? Você inventou o refrigerante. Você inventou o refrigerante. Então, se o refrigerante fosse um software, você poderia passar esse refrigerante como software proprietário ou como software livre. Passar o refrigerante como software proprietário é passar o refrigerante pronto e não passar a receita. Tá? Então, a pessoa que bebeu o refrigerante e gostou, se quiser outro, vai ter que buscar de novo com você, né? Porque você passou o produto pronto, mas não passou a receita. Então, nesse caso, se ele fosse um software, seria software proprietário, né? Agora, se você quer passar o refrigerante como software livre, passar ele como software livre é passar o refrigerante pronto e ainda passar a receita. Então, é passar o refrigerante como software livre. Tudo bem? Tá? Então, é isso aí. Agora sim, quando você passa o refrigerante como software livre, quer passar o refrigerante pronto e a receita, se alguém beber o refrigerante e quer um outro, não precisa mais buscar com você. Agora pode desenvolver o próprio refrigerante, né? Já que você passou também a receita. Tá? Então, é isso aí. Então, refrigerante, aí, pegando como exemplo proprietário, é passar o produto pronto e não passar a receita. E como software livre é passar o produto e já passar a receita. No rótulo ali mesmo já passa tudo, né? Tá? Então, no software livre, galera, você tem algumas liberdades, né? Tá? Então, você tem algumas liberdades. Uma delas é usar. Porque nessa liberdade de usar, não tem esse negócio de falar assim, software livre, né? Software livre só pode ser usado com software livre. Não. Tanto que BROS e Mozilla, né? BROS e Mozilla que são software livres, né? São software livres, porque são programas que têm código-fonte aberto, né? Então, como são programas são software livres, não tem essa necessidade de usar com software livre. Você também pode usar com Windows, né? Que é um proprietário, tá? Então, é isso aí. Então, você tem a liberdade de usar, tá? Então, usar em qualquer equipamento, qualquer sistema, para qualquer fim. E aí, voltando, outra liberdade de software livre é a liberdade de estudar, né? Só que essa liberdade de estudar não é estudar, né, botões, atalhos, não. É estudar o código-fonte, né? Estudar a receita.
Porque a partir dali você vai começar a desenvolver os seus próprios programas. Tá? Um exemplo, né? Vamos colocar que você está começando a entender esse negócio de código-fonte agora. Então, se você está começando a entender esse negócio de código-fonte agora e quer desenvolver um jogo, então você quer desenvolver um jogo, só que é o seguinte, se você quer desenvolver o seu próprio jogo, seria melhor antes você estudar, né? Estudar alguns jogos que são software livres. Por que você estuda antes alguns jogos que são software livres? Porque você vai pegar jogos já prontos, né? Jogos já prontos e vai começar somente a editar em cima dele, né? Então você pega algo pronto e vai começar somente a criar uma edição, tá? Então você vai começar a aprender, né? Então estudar aqui é estudar o código-fonte para a partir dali você começar a desenvolver os seus próprios jogos, seus próprios aplicativos, né? Tá? Então é sempre bom ter um software livre, como essa base, né? Aí assim só que você fala assim, poxa, mas como que é esse negócio de código-fonte? Como que é esse código-fonte, né? Como que é essa receita? Pega aqui o exemplo de um site. Aqui nós temos um site pronto, né? Então o site pronto, tem texto, tem imagem, só que o site ele não foi desenvolvido desse jeito aqui, né? Não foi desenvolvido desse jeito. Então para esse site ficar pronto, tá? Foi utilizado o quê? Um código-fonte, tá? Então um exemplo, eu vou aqui no atalho Ctrl U, aí Ctrl U ele acaba exibindo ao menos parte do código-fonte que foi utilizado para desenvolver essa página. Vou tentar dar uma ampliada aqui, né? Ele está pensando aqui um pouquinho ainda. Deixa eu usar aqui o lupa, enquanto ele pensa, né? Ó, então essa é a ideia do código-fonte, ó. Então é uma linguagem de marcação que foi usada aqui, ó, no desenvolvimento dessa página, né? Tá? Então esse é um código-fonte. Aqui ele mostrou para você que não é tão simples, né? Entender um código-fonte, né? Tá? Então não vai ser tão simples assim, tudo bem? Mas temos aqui um exemplo de código-fonte, né? Então aqui é como se o site, fosse um software livre, né? Tá? Por quê? Porque tem ele pronto e tem um código-fonte dele, né? Então ele mandou, vamos colocar assim, o software pronto e ainda mandou a sua receita. Beleza? Então legal. Então legal. Então outra liberdade no software livre. A outra liberdade é a liberdade de modificar, né? Essa liberdade de modificar é porque não tem esse negócio de falar assim, não, software livre, para modificar um software livre eu vou ter que entrar em contato com o desenvolvedor. Eu quero modificar o Firefox, só que primeiro precisa entrar em contato com a instituição Mozilla. Não precisa. Então, o software livre você tem a liberdade de modificar, né? Então, você pode modificar da forma que você bem entender, sem precisar entrar em contato com esse desenvolvedor. E nessa liberdade de distribuir? Essa liberdade sobre distribuir, software livre não significa que tem que ser de graça. Não, você pode comercializar, né? Então você fala assim, eu vou desenvolver alguns programas, vou desenvolver alguns jogos, só que eu quero comercializar esses jogos. Mas esses jogos que eu vou desenvolver, eu quero passar o jogo pronto para as pessoas e ainda quero passar o código-fonte. Porque se as pessoas quiserem melhorar esses jogos e tudo, pode melhorar. Beleza, então você pode passar como software livre e ainda vender, né? Então não é porque é software livre que tem que entregar o programa pronto, a receita ainda tem que ser de graça, não. Então você pode sim comercializar, tá? Um exemplo, existem várias distribuições Linux que são comercializadas, tá? Então nem todo Linux ele é gratuito. Aí você fala assim, poxa, mas se tem um bocado de Linux gratuito, por que eu vou querer pagar por um, né? Se tem um bocado gratuito. Cara, talvez você queira pagar, porque talvez tenha um que seja pago, que é mais direcionado a você, né? De repente o gratuito, você ainda vai ter que instalar um bocado de coisa, vários programas à parte, e aquele pago já está vindo bem direcionado para a sua área. Então a tendência é você preferir esse pago, que já está bem direcionado, você não vai precisar buscar nada à parte, que ele já está pronto para você, né? Do que pegar um gratuito que ainda vai ter que criar essas personalizações. Legal? Então, é isso aí. Beleza, então você tem essas liberdades no software livre, né? E daquele comparativo que nós vimos, esses programas aqui da direita, todos eles são software livres, né? Então, todos eles são programas que têm um código-fonte aberto, tá? E abaixo dessa tabelinha aí, temos essa questão aí do kernel, né? O kernel. Então, falando em kernel, é o núcleo do sistema. Então, o Windows é um software proprietário, né? Mas o kernel dele é fechado. Linux é um software livre, então o kernel é aberto. Então esse kernel é o núcleo do sistema. E no caso do sistema operacional, você tem que se remeter a código-fonte, né? Então, software proprietário, kernel fechado, né? Quer dizer, código-fonte fechado. Né? Software livre, kernel aberto. Código-fonte aberto. Então falou de kernel, vamos tentar lembrar de código-fonte, né? Mas kernel, então é o núcleo do sistema operacional, tá? Código-fonte central, né? E embaixo ele colocou open source igual a software livre. É porque open source são programas de código aberto, né? Então falou em open source, se remeter a software livre.
Então, lembrando que esses programas aqui da direita, todos eles são open source, né? São programas que você tem ele pronto e ainda tem um código-fonte, né? Porque aí você tem aquelas liberdades de usar, estudar, modificar, distribuir, né? Agora já, esses da esquerda são só proprietários. Então são programas que ele te passou o programa, mas ele não te passou o código-fonte, né? Tá? Aí assim, quando ele te passa o programa pronto e não passa o código-fonte, é um software proprietário. E no software proprietário, de certa forma, ele cria uma fidelização do cliente, né? Essa fidelização é a seguinte, ó. Pegar esse exemplo aqui, ó. Temos o Windows e Linux, né? Então a Microsoft lançou lá o Windows, vamos colocar assim, lançou o Windows 3.1. Só que lançou o Windows 3.1, né? Só que ela te passou o programa pronto e o código-fonte fechado. Porque ela lançou esse software como software proprietário. Aí como ela lançou como software proprietário, o código-fonte é fechado, cada versão que ela lança, se você quer a versão nova, vai ter que adquirir novamente com ela, né? Então se você tem o Windows 7 e quer ter o Windows 8, vai ter que adquirir com a Microsoft Windows 8. Se você quer ter o Windows 10, adquirir com a Microsoft, né? Então, no software proprietário, ele cria uma certa fidelização, tá? Aí o seguinte, ó, nessa fidelização que vai ser criada, nessa fidelização, vai ser a seguinte, ó. Você fala assim, eu tenho o Windows XP, eu quero usar o 10, eu vou só entrar no código-fonte e vou fazer ele virar um 10. Não, você não vai conseguir. Por quê? Porque ele não abriu a receita para você, né? Tá? Então, essa fidelização, né, geralmente você compra a versão nova. Se a empresa quiser passar gratuito, pode ser, né? Como é o caso do 10. Né? O Windows 10, ele passa essa edição gratuita para alguns usuários que tem o 7 e o 8, né? Tá? Então, aqui no software proprietário, ele cria essa fidelização, né? Agora, no software livre, aqui como exemplo do Linux, ó, no caso aqui do Linux, temos aqui ó, Ubuntu, Fedora, Core, Debian, Gentoo, né? Então, temos aqui algumas edições, né? Algumas distribuições do Linux. Aí é o seguinte, não existem apenas essas distribuições, existem milhares, né? Tá? Então, existem milhares de distribuições Linux, milhares. Aqui eu citei o nome de algumas, né? Aí você fala assim, poxa, mas como que eu vou saber o nome de todas para a prova? Não tem como, galera, saber o nome de todas, não tem como. O que você pode fazer é o seguinte, ó, a ideia é que Linux qualquer usuário pode distribuir, né? Então você pode, né, vamos colocar assim, ó, hoje você lançou um Linux chamado Casa. Então Casa é o nome que você escolheu para o seu Linux. Mas não é porque você lançou hoje que ele é o melhor de todos, não. Ele é apenas mais um concorrente de vários outros, né? Por isso que aqui no lado do Linux você chama de distribuições. Distribuições porque eles são concorrentes entre eles, né? Tanto que ele comenta aí embaixo o que seria distribuição, né? Então, distribuição quando são programas concorrentes, né? Agora, quando não são versões. Então, versão é o seguinte, versão, eles não são concorrentes, né? Então, o Windows XP não é concorrente do Vista, que não é concorrente do 8, assim vai indo. Então, eles não são concorrentes porque é o mesmo. Então, o Windows 3.1, ele é o mesmo Windows 10 hoje. Tudo bem que de lá para cá sofreram várias modificações, né? Mas aqui, então, é apenas uma continuação. Agora, já do outro lado, não. Já do outro lado, realmente são concorrentes, né? Tá? Um e outro. Beleza? Então, é isso aí. Aí, assim, então, o nome de Linux, se ele falar na hora da prova que o Linux Casa é um software livre, você vai ter que marcar certo. Porque se é um Linux, é software livre, né? Aí você fala, poxa, mas eu nunca ouvi falar. Cara, você nunca ouviu falar de milhares de distribuições, né? De repente tem uma distribuição que é muito popular para um usuário e não é popular para outro, né? Tá, e assim vai indo. Tudo bem? Tudo bem que na hora da prova ele sempre vai colocar distribuições bem populares, né? Bem populares. Só que mesmo sendo uma edição bem popular, pode ser popular para alguns usuários, né? Não necessariamente para todos. De repente você sempre usou Linux, mas vamos colocar que na Linux a sua vida inteira você usou só 3 distribuições, né? De milhares que existem. E mesmo assim a sua área é muito edição de imagens. Então as 3 distribuições que você usou é mais direcionado para a sua área e tem vários outros usuários que nunca ouviram falar das suas distribuições, né? Tá? Então isso acontece muito, tá? Beleza. Aí você fala assim, poxa, mas qual é o melhor sistema operacional? Galera, para a prova não existe assim, por alto, o melhor sistema operacional entre Windows e Linux. Não. Tudo bem que na prática o Linux ele é bem melhor, mais rápido, mais seguro, não trava tanto, quase não pega vírus, né? Mas para a prova é errado ele citar essa vantagem porque vai de cada usuário. Tá? Então, dependendo do que você faz diariamente, pode ser mais fácil fazer em um programa do que fazer no outro, né? Tá? Então, são programas que são concorrentes. Tudo bem? Aí você fala assim, mas por que Linux não é tão usado assim, sendo que em geral ele é melhor? Galera, Linux até que é bem usado, depende muito do equipamento, né? Talvez um smartphone, num tablet, né? Um Smart TV, talvez você utilize muito Linux, como é o exemplo do Android, né? Que é um Linux. Tá? Mas dependendo do sistema operacional, do equipamento, pode ser que você use outro, né?
Então todos os sistemas são bem usados. Agora no caso de notebook, talvez você não goste muito do Linux, porque você fala, não, eu fui usar no notebook Linux, só que eu percebi que na hora de pedir ajuda para amigos, ninguém está usando Linux, então fica difícil. Quando eu salvo arquivos no meu Linux, vou mandar para eles, eu tenho que ficar lembrando de mudar a extensão, porque eles não estão conseguindo abrir, né? Eu fui buscar um programa que eu uso lá na empresa para usar no meu notebook, só que esse programa da empresa está funcionando no Windows. Então, assim, realmente, muitas vezes você tem mais suporte para o Windows e mais programas funcionando no Windows do que para Linux, né? Tá? Então, isso é um problema que geralmente a galera tem, né? Diariamente aí, tá bom? Mas é isso aí. Mas são programas concorrentes, mas cada um pode ter sua vantagem ou desvantagem dependendo de cada usuário, dependendo da tarefa que ele usa, né? Tá? Então, legal. Agora sim, ó, nessa próxima página eu deixei para vocês aí, né, algumas distribuições, né? Debian, Gentoo, Fedora, Slackware, deixei algumas edições, algumas distribuições, tá? Mas lembrando que existem várias outras, né? São apenas algumas. Agora nessa página 5, temos aqui tipos de download, né? Galera, sobre o material, ó, nas primeiras páginas eu deixei um pouquinho de comentários sobre essa questão do kernel, né? Falando um pouquinho do Linux, essa posição da história. Na página 2 foi só uma apresentação, né? Entre programas concorrentes. Lembrando que a diferença é que desse lado esquerdo todos eles são apenas de um desenvolvedor, né? No caso a Microsoft. E desse outro lado ali seriam como se fossem 3, né? 3 porque assim, Linux, qualquer usuário pode desenvolver o seu próprio Linux, né? BROffice tem uma instituição própria, né, que desenvolve, e Mozilla já é o nome de outra instituição. Então, daquele lado direito seriam como se fossem 3 categorias de desenvolvedores, né? Aí eu deixei alguns comentários aí embaixo. Esse comparativo foi o que nós vimos, né? E também tentamos entender aqui a diferença entre versões e distribuições, tá? Lembrando que versões, por quê? Porque são apenas uma continuação, né? E distribuições, por quê? Porque são concorrentes, né? Beleza. E sobre nomes de Linux, nós vimos que não interessa o nome. Ele pode ficar 30 linhas falando de nome de Linux, né? Tá? Então, assim, se ele fala para você que o Linux Escola é um software proprietário, errado, mas não devido ao nome escola. Errado porque se é um Linux, não é software proprietário, né? Agora, se ele fala que o Linux Escola é um software livre, é certo. Tem código-fonte aberto, é certo, né? Então, ele pode falar essas coisas. Então, em relação a nomes, realmente o item não vai ficar certo ou errado devido ao nome, né? Beleza, então agora aí nessa página 5, né? Que é onde ele fala em tipo de download. Só beber uma água aqui. Galera, nessa ideia de tipo de download é o seguinte, ó. Aqui temos alguns downloads, freeware, shareware, demo. Tipo de download, independente do tipo de download, ele pode ser tanto software livre quanto também pode ser software proprietário, tá? Porque é muito comum na hora da prova ele tentar colocar assim, o programa gratuito é software livre. Não necessariamente, né? Porque software livre não é um programa que é gratuito. Até porque nós vimos que o software livre também pode ser comercializado, né? Então a diferença está no código-fonte. Então é o seguinte, ó. Programa gratuito. Antivírus. Temos vários antivírus gratuitos, né? Mas não temos nenhum antivírus que é software livre. Não tem nenhum antivírus que a gente passou o antivírus pronto e o código-fonte aberto. Não. Tá? Mas temos muitos que são gratuitos. Mas todos eles são proprietários, né? Mozilla Firefox é um navegador que é software, né? É software livre. Quer dizer, você tem o programa pronto e o código-fonte, tá? Então, é um software livre, é um programa software livre e é gratuito, né? Então, é um software livre gratuito, Mozilla Firefox. Internet Explorer. Internet Explorer é um programa que a Microsoft não vende. Você baixa gratuito. Então, é gratuito também, igual o Firefox, né? O Explorer. Só que a diferença é que o Explorer tem código-fonte fechado, né? Então, o Explorer é código-fonte fechado, enquanto o Firefox é código-fonte aberto. Tá? Aí assim, beleza. Então, esse freeware gratuito. Esse outro é só gratuito para testar, né? Aí assim, gratuito para testar nós temos 2 aqui, né? Temos esse shareware e esse trial. Os 2 são gratuitos para testar. Mas a diferença é a seguinte, ó. Esse trial, quando você baixa o programa para testar, você está baixando o programa completo, né? Então ele te passou o programa completinho para testar, com todos os recursos que existem, né? Agora, quando você baixa um download assim, shareware, aqui você está testando um programa limitado. Então, uma coisa ou outra você ainda não encontra, né? Tipo assim, então tem coisas que você tem quando você pagar por ele, tem no original, no completo, mas nesse você não tem, né? Então aqui
é aquele mesmo programa para testar, só que é um programa mais básico, né? Esse demo, né, colocou demonstração resumo. Demonstração resumo porque é o seguinte, galera, tem conteúdo que realmente não dá para passar gratuito para testar, né? Ah, um filme gratuito para testar. Não vai dar certo porque se a pessoa assistir uma vez, não vai querer assistir de novo, né? Então, geralmente ele passa o demo do filme, que é só o trailer do filme, tá? O demo de um jogo, só uma fase do jogo, né? Então, o demo ele passa um pedaço, né? Como degustação ali. E nesse beta, que ele até colocou que são programas em fase de teste, né? Então, é muito comum antes a empresa, antes de lançar o programa, né, disponibilizar uma versão beta, tá? Então, um exemplo, o Windows 10. O Windows 10, né, desde 2014, que já tinha o Windows 10, só que era uma versão beta, uma versão ainda de teste, né? Aí quando a Microsoft foi lançar o 2010 mesmo, já em 2015, aí beleza, então foi a edição completa, né? Tá? Então assim, então é muito comum antes ter uma versão beta. Então a versão beta é uma versão ainda de teste, né? Então a empresa está procurando pessoas para testar o programa dela. Está procurando ali cobaias naquele momento. Tá? E freemium, ele fala muito de freemium quando ele fala em nuvem, né? Google Drive, Dropbox. São exemplos de freemium, porque a ideia do freemium é uma mistura do gratuito com o premium, né? Então, de cara, quando você cria uma conta em nuvem, ele te dá alguns espaços gratuitos. Você te dá um espaço, né? Esse espaço gratuito você pode até usar a vida inteira como gratuito. Mas a tendência é você lotar esse espaço e precisar de mais, né? Só que aí se precisar de mais, o que vai acontecer? Você vai precisar, então, comprar, né? Adquirir a parte. Não é uma compra, é uma espécie de um aluguel, né? Até porque quando você vai adquirir mais espaço em nuvem, ele te dá a opção de pagar mensalidade ou anuidade, né? Então aí, de certa forma, realmente seria um aluguel, tá? Beleza, e tem muitas coisas hoje que acaba sendo freemium, né? Porque assim, se você cria um programa e de cara você quer cobrar pelo programa, é muito difícil então esse programa fazer sucesso, né? A galera baixar. Mas se você deixa a galera baixar de forma gratuita, né? E passa a opção de melhorar, aí a tendência é a galera gostar do serviço, usar, gostar, e aí se gostou mesmo, vai lá e melhora o serviço, só que agora pagando, né? Então existem vários recursos realmente freemium, beleza? Deixa eu só apagar isso aqui para a gente ir para os próximos, né? Então, aqui ele fala sobre licenças. Essa questão de licenças, lembrando que é só para indicar o que pode ser feito no material, né? Por exemplo, se você pega um material com a licença copyright, aqui está indicando direito autoral reservado, né? Então, o software proprietário acaba usando essa licença de copyright. Então, copyright, se você tem um livro que tem essa licença, você não pode chegar e tirar cópia do livro, né? Você consegue, mas você não pode porque é uma ação ilegal, né? Tá? Se você vai fazer um trabalho e precisa tirar um trecho dessa obra, você tem que citar a fonte, né? Porque não foi você que escreveu aquela frase, você tem que citar, então, o direito autoral, né? Citar a fonte. Tá? Então, é isso aí. Então, copyright, uma licença que protege o material, geralmente usada em software proprietário, né? Essa Creative Commons, galera, tá? Criação comum, né? Essa Creative Commons é a mesma coisa do copyright, tá? Então a Creative Commons também possui um direito autoral, né? Você também tem que citar a fonte, não pode chegar ali, chegar e só copiar, tá? Então a ideia é a mesma, mas a diferença é que é sem fins lucrativos, né? Então você pode até repassar essa licença de direitos autorais, mas a ideia realmente é não ter fim lucrativo, né? Tá? Mas acaba tendo um direito autoral, tá? É porque copyright geralmente tem um fim lucrativo e bem lucrativo, né? Então você compra um livro ali, que esse livro, muitas vezes, o custo de produção dele seria uns R$ 15 o custo de produção. Mas se você for comprar, o livro custa R$ 150, né? Tá bem mais caro. Tá? Então, assim, então aqui acaba sendo bem lucrativo, né? E o objetivo desse próximo é realmente não ter esse fim lucrativo. Beleza, então aqui, licença usada em software proprietário, né? Agora uma licença usada em software livre, que ficou aí nessa próxima coluna, né? Essa é a licença copyleft. Tá? Porque o copyleft ele deixa, né? Ele permite a reprodução parcial ou total, né? Que ele até colocou assim, permite a reprodução parcial ou total, devendo continuar com a mesma licença. Então, um exemplo, o software livre. O software livre, nós vimos que você pode, né, fazer modificação, pode fazer o que quiser, né? Agora você não pode, galera, é pegar um software livre. Ah, não, um carinha criou um programa que é software livre. Então, se ele criou um programa software livre, ele me passou o programa pronto e código-fonte. Beleza. Aí você fala, não, então eu vou melhorar esse programa dele, só que depois de melhorar, eu vou fechar o código-fonte. Não, você não pode fazer isso, galera. É ilegal fazer isso, né? Na prática você consegue, só que é ilegal. Então, software livre não pode você pegar, melhorar e depois transformar em proprietário. Não pode. Então, se você tem um material lá que é copyleft, seja um software mesmo, uma obra escrita ou qualquer coisa,
o material copyleft, você não pode pegar, melhorar e depois fechar o código-fonte, né? Então a ideia é que o material que é software livre vai ter que continuar sendo software livre, tá? Agora você fala assim, beleza, eu quero passar um programa, tá? Vamos colocar assim, ó, você criou um programa chamado Prova. Então, Prova é o nome do programa que você acabou de desenvolver. Aí você quer passar esse programa Prova como software livre. Então, significa que você vai passar o programa pronto e o código-fonte, né? A autoria do programa. Vou colocar aqui Arthur. Então, Arthur como desenvolvedor, né? Só que o Arthur fala assim, caramba, eu passei um tempão criando esse programa, eu vou passar para a galera o programa pronto e código-fonte, mas eu não quero que o próximo usuário que pegue esse meu software para melhorar, tire o meu nome como desenvolvedor e ainda troque o nome do meu software. Eu não quero. Eu quero o seguinte, eu quero passar como software livre, mas eu quero que o nome permaneça sendo Prova e quero o meu nome ainda como desenvolvedor. Tá? Então, o que você pode fazer? O que você pode fazer aqui, cara, é colocar uma licença, né? Por exemplo, quando você coloca aqui a licença BSD, como é o caso aqui, ó. A licença BSD, você está indicando que é um software livre, né? Porque faz parte do copyleft. É um software livre, mas o que você está indicando que a galera pode fazer, depois de melhorar o software e tudo, é adicionar participação. Ah, Bruno melhorou? Então, Bruno vai lá e adiciona participação. Ah, Ana melhorou? Vai lá e adiciona participação, ó. Então, é um software livre, mas o que você está tentando limitar aqui, é a modificação do nome do software e da autoria. Tá? Exemplos seria BROS, os programas Firefox, Thunderbird, né? Então o Firefox é um software livre, é copyleft, ele é BSD, né? Então se você modifica o Firefox, ele vai continuar sendo o Firefox, tá? O que você pode fazer agora é adicionar participação. Tá? Agora no domínio público, né? Esse domínio público tem essa marquinha aqui, ó. Domínio público então é aquele material antigo que não pode ser modificado, né? Aquele material antigo que não pode ser modificado. Então, material antigo não pode ser modificado, vamos colocar assim, a obra de Machado de Assis. Então, a obra de Machado de Assis são obras de domínio público. A editora que diagramar, tal, tudinho para lançar, a editora, o que ela não pode fazer? Ela não pode modificar o conteúdo dessa obra, né? Tá? E não pode modificar. Os livros da Bíblia, a editora pode até diagramar ali para rodar e tudo, mas ela não pode modificar o título dessa obra. Quer dizer, o título, o conteúdo, né? A ideia é manter o mesmo. Então, domínio público é aquele material antigo que você realmente não vai mexer. Você pode até fazer uma reprodução, né? Um exemplo. Vamos colocar que você lançou uma obra, né? Como copyright. Quer dizer, um usuário, né? Então, vamos colocar aqui Paulo Coelho. Paulo Coelho lança as obras dele como copyright. Então tem direito autoral. A partir do falecimento dele, as obras continuam como copyright, né? Só que como é uma obra escrita, 70 anos após a morte dele, a editora que pagava um direito autoral, 70 anos após a morte dele, tá, não vai mais pagar direito autoral porque as obras dele se tornarão de domínio público, né? Mas a editora não pode modificar o conteúdo daquela obra. Vai ter que rodar da mesma forma, né? Vai ter que rodar da mesma forma. Então a vantagem do domínio público é que realmente não precisou pagar esse direito autoral, né? Tá? Então, um exemplo, no caso de software, porque cada conteúdo tem um tempo diferente, né? No caso de um software, no caso de um programa, para ele se tornar de domínio público, né, são necessários, né, 20 anos após o lançamento dele. Um exemplo assim, ó, o Windows 7. O Windows 7, lançado em 2010, com a licença de copyright, eu não posso hoje pegar a cópia do Windows 7 e passar para vocês. Não posso porque é copyright, né? Agora, né, 20 anos depois do lançamento dele, aí sim eu posso pegar a cópia e passar para vocês. Mas no caso de um software, ele desatualiza muito rápido, né? Então, como desatualiza muito rápido, no caso de um software, geralmente você não quer, né, 20 anos depois do lançamento, porque já está muito defasado, né? Tá? Só que isso nem todo software. Porque, por exemplo, se é um jogo, né, se é um jogo, jogos do Nintendo, jogos do Atari, muitas vezes você ainda tem interesse, né? Tá? Muitas vezes você ainda tem interesse. Tá? Por quê? Porque, não, eu gostei daquele joguinho, então eu tenho interesse, vou continuar. Então, assim, então depende muito da informação, né? Tá? Depende muito da informação. E o seguinte, ó. Então, lembrando que todo conteúdo ele pode se tornar domínio público, né? Então, domínio público são os materiais antigos que você não pode mais modificar. Então, a ideia é manter realmente essa integridade, né? Aí você fala assim, poxa, mas até software livre vai se tornar domínio público? Sim, galera, até software livre. Por exemplo, o primeirão lá dos Linux, hoje ele já é domínio público, o primeirão. Só que esse primeirão lá, que é domínio público, você fala assim, poxa, mas é código-fonte aberto, eu não posso modificar?
Galera, porque assim, software livre, beleza, é código-fonte aberto e você tem a liberdade de modificar, né? Mas a partir do momento que é domínio público, a ideia é você não modificar, mas para conservar o fato histórico dele, né? Conservar o fato histórico. Porque você está começando a entender código-fonte agora. Se você está começando a entender código-fonte agora, de repente você quer saber como que era aquele primeirão, né? Tá? Como que era o código-fonte lá na época. Então, quer dizer, a ideia do domínio público é conservar aquele fato histórico. Então, você consegue modificar o código-fonte, mas a ideia é que você não pode por uma questão de licença. Tudo bem? Então, é isso aí. Então, concluída aqui era essa parte da nossa videoaula, tá? Então, nessa primeira parte de Linux. Então, bons estudos aí.